Irmãos, abramos nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler os versos 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Ainda vamos ao Salmo 19. Salmo 19, a partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar. Querido Pai Celestial, confiamos mais esse tempo nas tuas mãos e entregamos a ti tua palavra lida. Que pelo teu bendito Espírito Santo, que soprou essa palavra, nós possamos ser guiados para a compreensão espiritual dela. Assiste-nos, Senhor, nosso espírito, alma e corpo, para que realmente possamos tocar, ainda que nas orlas de tuas vestes. Esperamos em Ti. No precioso nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Irmãos, nesse último tempo que teremos dentro do tema até que Cristo seja plenamente formado em vós, como temos visto um tema tão extenso, tão amplo nas Escrituras, então entendemos da parte do Senhor que devemos focar essa última sessão na importância da palavra de Deus no processo da formação de Cristo em nós. Esse Salmo 19 que lemos, ele foi referido por Isaac Newton, que foi um irmão que viveu 80 anos, que recebeu o Senhor aos 40, na metade de sua vida. Então disse que teve o privilégio de estudar as duas galerias de arte de Deus. Uma é a sua criação e a outra é a sua palavra. Os primeiros 6 versos do Salmo 19 falam sobre a primeira galeria de arte de Deus, a sua criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A partir do verso 7, nós temos a exposição da segunda galeria de arte de Deus, mais profunda que a primeira, e é exatamente a glória da palavra de Deus. Então, há 6
características particulares listadas aí a respeito do que a palavra de Deus é e do que ela, por ser o que é, opera em nós. Então, o que a palavra é em si mesma, independente de nós, ela é porque o verbo é, a palavra de Deus é, a palavra de Deus permanece para sempre. Então, as características listadas aí, em primeiro lugar, apontam para o que a palavra de Deus é. Mas, graças ao Senhor, também apontam para o que a palavra de Deus opera na vida daqueles que a recebem. Agora, antes ainda de entrarmos nisso, vamos nos lembrar. O texto que nós lemos em Deuteronômio 8, já na reunião de ontem, nos diz que o Senhor conduziu aquele povo pelo deserto para que tivessem seus corações expostos. Então nós lemos e estudamos ontem, 1 Coríntios 10, que mostram itens específicos relacionados à jornada do povo, que foram selecionados precisamente pelo autor das Escrituras, o Espírito Santo, para servirem como exemplos. E não apenas exemplos, mas para advertência nossa. E em particular, é dito sobre aquele ou daqueles sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, sem dúvida, é um texto de muita relevância, 1 Coríntios 10. E aqueles elementos que são ali citados, que mostram de maneira muito específica essa exposição dos nossos corações nesse deserto até que nosso Senhor Jesus venha. Quem administra esse deserto, como vimos ontem, é o próprio Senhor. Pois não vos sobrevém tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Essa é a grande frase do final daquele texto, verso 13 de Coríntios 10. E Ele não permitirá que sejais provados além das vossas forças, mas Ele mesmo vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O famoso escritor das notas sobre o Pentateuco, Charles Mackintosh, ele disse certa vez assim: o coração do homem é como um inferno em miniatura, que só pode ser exposto e aberto diante da luz da graça de Deus. Então, segundo o Deuteronômio capítulo 8, a finalidade do deserto não era apenas te humilhar, te provar e saber o que estava no seu coração. Isso vimos ontem, isso vimos em 1 Coríntios 10. Extremamente necessário. Mas há mais no texto que lemos. Ele te deixou ter fome e te sustentou com maná que não conhecestes, nem teus pais o conheceram. E aí de novo nós temos uma preposição de propósito. Para te dar a entender. Então está aí o segundo propósito do deserto, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, ou de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Duplo propósito do deserto. Primeiro, exposição das malignidades, pecaminosidades e antros dos nossos corações. Queridos irmãos, se ainda não fomos convencidos pelo Espírito Santo que há antros em nosso coração, nós conhecemos muito pouco de nós mesmos. Então, o primeiro efeito do deserto é expor os antros de nossos corações. E o segundo efeito, ou propósito do deserto, é nos ensinar a viver da palavra de Deus. Não só de pão, mas de toda palavra. Que propósito precioso esse, duplo propósito. Podemos dizer, um aponta para um lado, vamos chamar de negativo, uma exposição das moléstias e da pecaminosidade de nossos corações. O outro aponta para um aspecto totalmente positivo, a ação da palavra de Deus em nós. Então, acho que desde já, para o encorajamento dos jovens, deixe-me dizer uma coisa. Houve um servo de Deus no século passado, e poderíamos citar muitos outros exemplos, mas vamos citar esse. Ele nasceu em 1903, numa cidade da Índia, e ele partiu para o Senhor no ano 2000, recente, e viveu 97 anos. E esse servo do Senhor é pouco conhecido, infelizmente.
Talvez a grande maioria, se não todos os que estão aqui, já ouviram falar de Watchman Nee. Mas esse era chinês. Esse que nós estamos citando é indiano. E ele viveu exatamente no mesmo período que Watchman Nee. Nasceram no mesmo ano. Watchman Nee partiu para o Senhor em 1972 e Bakht Singh no ano 2000. Watchman Nee muito conhecido, como o Senhor o usou, evangelista, mestre, profeta do Senhor naquela nação, um homem que realmente conheceu o Senhor, conheceu o caminho da cruz, conheceu o significado de Cristo, algo do significado de Cristo, conheceu algo do significado da igreja e auxiliou milhares de irmãos na China e fora da China. Esse irmão foi um contemporâneo de Watchman Nee e eles nunca se viram. E o Senhor o usou na Índia tão eficazmente quanto usou Watchman Nee na China. Podemos dizer que, em tese, não há diferença alguma, no sentido da visão celestial, no sentido do impacto no que concerne a conversão de almas, no sentido da compreensão a respeito de Cristo e da igreja. Houve um outro irmão que andava pela China a pé, pregando o evangelho de norte a sul daquele grande país, chamado Sadhu Sundar Singh, o conhecido apóstolo dos pés sangrentos. Esse foi um evangelista itinerante. E com a carga que ele tinha de pregar o evangelho do Senhor, ele percorreu a Índia a pé. E se tornou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. A diferença entre Bakht Singh e Sadhu Sundar Singh, apesar do último sobrenome ser igual, eles não eram parentes, é que Bakht Singh compreendeu que os irmãos que haviam então recebido a palavra do Senhor, eles precisavam ser reunidos em assembleias locais, diferentemente de Sadhu Sundar Singh, que era um evangelista. Ele compreendeu o propósito do Senhor em que os convertidos deveriam ser reunidos em assembleias locais, para que a vida da igreja pudesse ser vivida. Irmão, que período foi aquele? Ele nasceu em 1903 e recebeu o Senhor muito jovem. Em 1934, a Índia foi tomada por um genuíno avivamento espiritual, que durou 5 anos, de 1934, incluindo, a 1938, inclusive. Então foram 5 anos de avivamento espiritual, onde Bakht Singh e muitos outros irmãos foram muito usados pelo Senhor com uma clareza imensa do propósito de Deus em Cristo. Bakht Singh nasceu de uma família hindu, praticante da seita mais ortodoxa entre os hindus, chamada Sikh. E essa seita Sikh ortodoxa, ela requeria muitas práticas e muitas observâncias. Então, quando Bakht Singh era jovem, ele era filho de uma pessoa abastada na Índia, o que não era comum. A Índia, no início do século XX, era paupérrima. E Bakht Singh era filho de um algodoeiro e seu pai tinha posses. Então ele deixou a Índia e foi estudar na Inglaterra, engenharia mecânica. Numa viagem para o Canadá, ele encontrou-se com um grupo de irmãos jovens em um navio. E quando ele saiu de casa, sua mãe disse: "Você vai para a Inglaterra. Você tome cuidado para que você nunca abandone a nossa religião." Então Bakht Singh disse: "Eu nunca seria capaz de fazer isso." Ele estudou, por incrível que pareça, numa escola da missão presbiteriana na Índia, para efeitos apenas escolares. Não tinha nada a ver com aquilo, ele era um Sikh. E ele ganhou uma Bíblia, já que ele era um excelente aluno. E quando ele ganhou essa Bíblia de presente nessa escola presbiteriana, ele a rasgou em pedaços e jogou fora. E conservou a sua capa, porque a capa era de couro. Interessou para ele. Quando ele era jovem, então, ele foi para a Inglaterra estudar, fazer o seu curso de engenharia mecânica. E saindo para um curso de 3 meses no Canadá, ele encontrou nesse navio um grupo de jovens cristãos. E quando ele já estava retirando para seu aposento, esses jovens estavam reunidos e adorando o Senhor. E de alguma maneira ele foi levado a ver o que estava acontecendo ali. Ele diz que quando ele deu por si, aqueles jovens que estavam adorando o Senhor, eles se ajoelharam para orar.
E quando eles se ajoelharam para orar, ele disse que meio sem saber o que estava fazendo, ele também se ajoelhou. E quando ele se ajoelhou no meio daqueles jovens, então, uma palavra impregnou seu coração: o Jesus Cristo vivo. O Jesus Cristo vivo. Baksin não sabia nada sobre Jesus Cristo e muito menos vivo, talvez como um personagem da história. Mas aquela frase impactou seu coração. E ele permaneceu no Canadá por 3 meses. Quando ele voltou à Inglaterra, seguindo o seu curso, ele foi hospedado ali por um casal cristão. E então ele ganhou uma Bíblia, mais uma vez. E quando ele ganhou essa Bíblia, ele abriu o Novo Testamento e começou a ler o Novo Testamento. E ele leu até o final da tarde, sem conseguir parar, compulsivamente, sem nem mesmo compreender o porquê disso. Ele leu o Novo Testamento até as 3 horas da manhã. Então, esgotado, terminou a sua noite. Foi dormir. Pela manhã ele acordou, estava nevando. E ele pegou sua Bíblia de novo e leu a sua Bíblia o dia inteiro. Então ele disse que quando ele abriu o Evangelho de João, aquela frase: em verdade te digo. De alguma maneira impactou seu coração de tal forma que ele não conseguiu descolar a sua atenção da Bíblia. Em verdade te digo. De alguma maneira o Espírito Santo estava convencendo o coração daquele jovem a respeito da verdade, através do Evangelho de João. Então, a partir dali, ele rendeu finalmente seu coração ao Senhor. Quando ele voltou para a Índia, para a casa dos seus pais, após 7 anos de ausência, os seus pais, e deu testemunho aos seus pais, os seus pais disseram: você se lembra o que nós dissemos quando você saiu daqui? Nós até vamos admitir que você possa de maneira sorrateira ir às reuniões, mas você não vai se professar um cristão. E ninguém vai saber disso. Isso vai ficar entre nós. Então Baksin disse: Cristo se deu por mim publicamente. Eu não posso negar o testemunho dele publicamente. Então o pai dele disse: então você vai sair de casa. E o mandou embora de sua casa. Seu pai o amava muito. Então ele saiu peregrinando pelas ruas da cidade, meio desorientado. E ele encontrou algumas pessoas cantando em um local de reunião e ele ali entrou. E nesse local de reunião, naquela mesma noite, o pai de Baksin recebeu o Senhor Jesus. E paulatinamente cada um dos membros de sua família foram ganhos pelo Senhor. E seu pai até mesmo posteriormente entendeu do Senhor de contribuir para o serviço em tempo integral ao Senhor de Baksin. Certa vez, Baksin escreveu uma carta para missionários que iam pregar o Evangelho de Estados Unidos e Canadá na Índia. Então a carta que ele escreveu dizia o seguinte: não nos mandem mais os seus missionários. Eles já não são úteis aqui na Índia. Quando eles chegam aqui, eles dependem de promoções e de supervisão financeira para o seu trabalho. Aqui na Índia, nós já aprendemos a contar com o Senhor Jesus apenas. E descobrimos que só Ele é suficiente. Quando seus missionários vêm pregar a nós, eles ficam olhando os seus relógios e não conseguem pregar mais que 40 minutos. Nós aqui na Índia reunimos em grupos de 3 mil a 8 mil pessoas em campos abertos e adoramos o Senhor de 4 a 5 horas seguidas. Nós não precisamos mais dos seus missionários. Certa vez, Baksin estava na Inglaterra e ele foi entrevistado por Martyn Lloyd-Jones, o famoso cardiologista, que com 29 anos deixou a sua tarefa já na equipe médica da Rainha da Inglaterra para servir integralmente o Senhor com a palavra. E Baksin teve uma entrevista com Martyn Lloyd-Jones. E Martyn Lloyd-Jones ficou absolutamente impressionado com o conhecimento das Escrituras que Baksin tinha. Então ele fez a seguinte pergunta: como você pôde obter tal conhecimento das Escrituras? E Baksin respondeu: lendo minha Bíblia, de joelhos, até 14 horas ao dia.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces que o mel e destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Luz da palavra de Deus. Absolve-me das que me são ocultas. E também da soberba, guarda teu servo, que ela não me domine. Então o salmista conclui: então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, o propósito positivo do deserto é nos ensinar o que significa viver da palavra de Deus. Se nós formos olhar para as Escrituras, já temos comentado isso em outras circunstâncias, Esdras foi um homem da palavra. O que o Senhor fez através da vida de Esdras é impressionante. Esdras é conhecido ainda hoje entre os judeus, não como um escriba, mas como o escriba. Porque Esdras foi o fundador na Babilônia da ordem dos escribas. Ele é o fundador. Não em Jerusalém, não com a primeira leva de cativos, porque Esdras não estava lá. A primeira leva voltou com Zorobabel e Josué. Esdras só voltaria depois com a segunda leva de cativos, aliás, depois da história de Esther. Se não houvesse Esther, não haveria nem Esdras e nem Neemias. Então Esdras era um homem das Escrituras. E lá nas Escrituras, lá na Babilônia, Esdras estava com seu coração fervendo com as Escrituras. Então, quando eles voltam para Jerusalém, se os irmãos se lembram de Neemias, capítulo 8, é Esdras que é chamado. Naquela ocasião memorável, quando eles estavam na porta das águas, Neemias 8, que sugestivo, porta das águas. E Esdras toma nas suas mãos as águas vivas das Escrituras. E eles então, junto com outros, começam a pregar a palavra, e ler as Escrituras, e ensinar as Escrituras. Naquela época eles haviam perdido contato com o idioma hebraico, e haviam aprendido o aramaico, por causa dos anos de cativeiro. Por isso o livro de Daniel é escrito metade em hebraico e metade em aramaico. Então aqueles que pregavam, eles teriam que ler em hebraico, é claro, e teriam que explicar em aramaico. Então Neemias 8 diz que eles liam e davam explicações, para que se entendessem o que era lido. Na porta das águas, Esdras e a palavra de Deus. Resultado, e eles choravam, ouvindo as palavras do Senhor. Ora, irmãos, eles tinham as palavras do Senhor na Babilônia. Mas as palavras do Senhor na Babilônia não tinham aquele efeito sobre os seus corações. Porque eles não estavam ajustados com o propósito de Deus. Jerusalém, no que concerne ao Velho Testamento, onde estava o quê? O nome de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus. Não estavam em Babilônia, nem nas sinagogas da Babilônia. Embora aquele movimento, como já falamos, tenha sido tão importante e mesmo fundamental. Mas agora que a palavra de Deus é trazida para o lugar onde está o nome de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus, então agora a palavra de Deus lava aqueles que a ouvem. Então diz que houve um misto ali, de choro e de alegria, e mais que isso, diz que eles prostravam o seu rosto em terra, por causa do efeito das Escrituras do seu coração. Assim foi com muitos avivamentos espirituais. Jonathan Edwards era um pregador monótono, uma voz monótona, escrevia todos os seus sermões. E quando ele pregou pelo menos um deles, o mais conhecido, pecadores nas mãos de um Deus irado, é dito que as pessoas se agarravam nas colunas do local e rolavam pelo chão, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de nós.
a terra vai se abrir sobre os nossos pés e o inferno vai nos engolir. Então, queridos irmãos, se nós queremos honestamente que Cristo seja formado em nós, nós precisamos retornar às Escrituras. A maior bênção que os avivamentos espirituais nos deram, a maior, não é uma delas, foi um retorno às Escrituras. Bíblia aberta é a maior bênção de todos os avivamentos, como resultado do operar do Espírito Santo. Mas sabe, irmãos, como precisamos ser cuidadosos? Parece que o ano passado foi comemorado 50 anos da Reforma. Em muitos lugares de cultos fizeram comemorações, de todas as maneiras. 500 anos da Reforma. Nada contra em si a comemorações. Mas o que nós realmente precisamos é do espírito da Reforma. Um retorno consistente à Palavra de Deus. Do contrário, não há possibilidade que Cristo seja formado em nós. Agora, é claro que, dizendo isso, nós precisamos de um cuidado importante, que já citamos ontem. As Escrituras inspiradas por Deus, em si mesmas, não são suficientes para nos transformar, renovar, refrescar, edificar, nos dar uma mente nova em si mesmas. Porque já citamos exemplos, há muitos pregadores, há teólogos que conhecem profundamente a Bíblia, alguns inclusive do passado. Rudolf Bultmann, Adolf Harnack, Paul Tillich, Friedrich Schleiermacher e muitos outros. Mas o que eles ensinam à igreja é nada, é zero, é absolutamente contraditório. Eles não creem na inspiração plena das Escrituras. Eles creem que a Bíblia é casca e grão. E nós precisamos usar o nosso juízo, o nosso intelecto, grande intelecto, para julgar a palavra de Deus e separarmos dela o que é casca e jogarmos fora e ficarmos só com o grão. Então eles usaram a expressão: precisamos desmitificar a Bíblia. Os milagres são mitos, as curas são mitos, e o Mar Vermelho aberto é mito, e Adão e Eva é mito. Desmitificar a Bíblia. Pode imaginar, irmãos? E são homens que têm intelectos enormes e que se debruçaram sobre a Bíblia. Então que o Senhor nos ajude. Porque além das Escrituras santas, inspiradas, inerrantes que nós temos, nós carecemos que alguém sopre sobre elas. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em qualquer intelecto humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, 1 Coríntios 2,10, Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, se nós ficarmos com o livro do autor, sem o autor, nós vamos ter pouca utilidade com o livro. Nós precisamos do Espírito Santo nos ajudando a entender o que ele escreveu nas suas Escrituras. Toda a Escritura é inspirada, soprada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, adulto, até que Cristo seja formado em vós. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Procure apresentar-te a Deus um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, queridos irmãos, que o Senhor nos ajude a gastarmos esse tempo até onde pudermos, falando um pouco da supremacia e suficiência das Escrituras, através, particularmente, desse salmo, então, que nós lemos. Antes disso ainda, há alguns versos no Novo Testamento que eu gostaria de citar, que nos falam sobre a importância de uma mentalidade celestial. Vamos chamar a primeira atenção para isso antes de entrarmos nesse maravilhoso Salmo 19. Colossenses 3, texto que segue as exortações de Paulo sobre os perigos que já mencionamos do capítulo 2, ligados
ou obstáculos ao avanço, à plenitude de Cristo, argumentos atraentes, filosofias, tradições, misticismo, ascetismo e etc. Então, no capítulo 3, ele vai falar sobre a nossa identificação com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Colossenses 3. Então, logo após o versículo 1, ele diz: se nós fomos então ressuscitados com Cristo, verso 2, Colossenses 3, 2 agora, ele diz: então pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. O termo para pensar aí é ter uma atitude definida e deliberada de mente. Há muitos anos atrás, quando eu ainda era um jovem, lendo escritos de A.W. Tozer, encontrei no meio deles uma orientação de prática espiritual, que com a ajuda do Senhor, naquela época, foi de grande valor para a minha vida pessoal. Ele deu nome a esse escrito de O Cultivo da Vida Interior. Esse texto de Colossenses 3,2 diz: pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Ou seja, que ali tenha o foco de atração de tua mente e de teu coração e do teu meditar, como diz o Salmo 19 que lemos. Então, o texto é longo, mas há algumas frases impactantes que Tozer diz nesse pequeno texto sobre cultivo de vida interior. Ele diz assim, e ele também foi um homem da palavra, A.W. Tozer, mais que isso, foi um profeta do Senhor na geração passada. Então, ele diz assim: retire-se do mundo todo dia para um lugar tranquilo, ainda que este lugar seja apenas o seu próprio quarto. Desligue os sons desagradáveis e saia do seu lugar tranquilo, determinado a não ouvi-los. Leia menos, mas leia mais aquilo que é importante para a sua vida interior. Pratique a sinceridade da criança, a humildade. Tenha olhos simples. E ele segue com os conselhos e diz assim: todos esses conselhos que foram dados nos ajudarão a neutralizar os maus efeitos do externalismo e nos ajudarão a ter um conhecimento íntimo de Deus e sua palavra. Nenhum desses conselhos que foram dados terão nenhum valor se nós não agregarmos a ele a meditação diária nas Escrituras. Então, queridos irmãos, para onde nós formos, todos aqueles homens e mulheres, não apenas homens, que foram usados pelo Senhor de modo mais amplo, amaram a palavra de Deus e a ela se entregaram de todo o seu coração. Agora, alguns não foram usados por Deus de maneira mais ampla, pensando em serviço. Alguns viveram lá nos seus quartos secretos. Charles Studd, certa vez, foi hospedado por um irmão numa das suas viagens e foi um tremendo evangelista. E esse irmão que o hospedou acordou, por acaso, na madrugada, e viu que a porta do quarto de Studd estava entreaberta e a luz acesa. E ele se preocupou: será que o meu hóspede está passando mal? Será que ele precisa de alguma coisa? E quando ele abriu, olhou pela fresta da porta, lá estava Charles Studd de joelhos, com a Bíblia aberta, na beira de sua cama. Então, no outro dia, o irmão perguntou para ele: o que você estava fazendo à madrugada, com luz acesa? Você teve alguma necessidade? E Charles Studd respondeu assim: eu estava procurando os mandamentos de meu Senhor para os obedecer. Um homem da palavra. Então, queridos irmãos, mentalidade celestial não é formada no ato do novo nascimento. Tão importante compreendermos isso. Porque muitas vezes achamos que o novo nascimento é um processo que nos torna algo que nunca fomos, em certo sentido e é um processo acabado. Nós não tínhamos vida de Cristo, agora temos vida de Cristo. Aí nós abrimos Coríntios e tentamos embasar nosso entendimento errado.
E vemos Paulo escrever lá em 1 Coríntios 2 assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Todos os cristãos têm a mente de Cristo. Mas quando Paulo diz nós, ele está dizendo ele e os companheiros dele. Porque quando ele ora para os coríntios, ele diz: vós sois carnais, e sois crianças em Cristo. Leite eu vos dei a beber, nem alimento sólido pude dar, porque não sois espirituais. Então que mente de Cristo é essa que os coríntios tinham? Nenhuma. Uma mente carnal, embora eles fossem regenerados. Aí você vai ver os debates teológicos. Cristão carnal. Isso não existe, cristão carnal. Se é carnal não é cristão, se é cristão não é carnal. Não é? Não se envolva com essas coisas, irmãos. A Bíblia diz que nós cristãos podemos viver uma vida carnal. Andar na carne e não andar no espírito. Andar no espírito para que não correspondam às cobiças da carne. Porque a carne milita contra o espírito. Então sim, quando nós nascemos de novo, nossa mentalidade celestial não está formada. Nós precisamos comer, comer e comer. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Quanto mais comermos, melhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, nós não teríamos nenhuma dificuldade, naturalmente falando, se uma pessoa chegasse a nós apática, com o lábio branco, quase desmaiando, magra, dizendo que está passando mal e que ela precisa de um remédio. Nós não teríamos nenhuma dificuldade de dizer: mas quanto tempo que você não come? Será que não é alimento o teu problema? Mas com relação às questões espirituais, nós não pensamos dessa maneira. Então os irmãos chegam com problemas, com dificuldades, com dúvidas, com angústia, às vezes até com depressão, mas nós não fazemos essa pergunta: você tem comido bem, irmão? Não é? Nós queremos um passe de mágica que cure depressão, que cure angústia, que cure ansiedade, que cure depressão. Só há um remédio para essas coisas, não é? A palavra de Deus é o antídoto de ansiedade. Mateus 6, de 25 a 33, é o maior antídoto com a ansiedade. Se você tomar essa pílula toda noite, você não precisa dos outros comprimidos. Quando o Senhor vai dizer: observai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam. É a palavra dele. Por que andais ansiosos pelo vosso vestuário? Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Os gentios é que procuram essas coisas, mas o Pai Celestial sabe. Olha essa frase: o Pai Celestial sabe. Palavra de Deus. Se isso não curar nossas ansiedades, o que vai curar, irmão? Frontal, ou seja lá o que for? Medicamentos? Então, mentalidade celestial. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. E porque era isso que ocupava o pensamento de Paulo, ele podia dizer o que disse na sequência. Ele disse: tudo que vistes, ouvistes, aprendestes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que boa ovelha guia é esse Paulo, né? Que boa. Ele diz: olha, já andei mais aqui, pode observar, ouça com atenção e pratique, e o Deus da paz será com você como é comigo. Segundo aos Coríntios 10, versos 3 a 5, que maravilhoso texto sobre a ação da palavra de Deus em nós e sobre mentalidade celestial. Paulo vai dizer assim: porque as armas da nossa milícia, batalha, não são da carne, não é do intelecto, não é da eloquência, não é de nada. As armas de nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. E agora olha aí, irmão, por favor, abra sua Bíblia e olhe com atenção. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Ele vai dizer que essas armas são poderosas para, primeiro, destruir fortalezas. Irmãos, há fortalezas de maus pensamentos, há fortaleza de cobiça, há fortalezas de imoralidade, há fortalezas de sofismas, ele vai citar depois, ideias que parecem
que tem conteúdo de verdade, mas não tem conteúdo de verdade. Aparência de verdade sem conteúdo de verdade. Sofisma. Satanás é mestre, o mestre dos mestres na sofisma. Então Paulo diz que só há uma maneira delas serem desbaratadas. As armas de nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez. Olha que interessante. A figura que nossa mente, naturalmente falando, é como uma cidade murada. Então nós temos, por natureza, fortalezas que são anti-Deus. Então nós temos dúvidas com relação à palavra de Deus, nós temos dúvida com relação ao caráter de Deus, temos dúvida com relação à fidelidade de Deus. Fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. E aí então ele vai concluir. Levando, quando essas armas então operam, elas levam cativo todo pensamento. Essa palavra que queríamos focar. Então está muito evidente que as fortalezas, os sofismas e essa altivez está no pensamento. Porque quando as armas da milícia operam, o pensamento é levado cativo. Irmão, há benefícios importantes, mas há um malefício grande, que é o chamado renascentismo, revolução iluminista nos trouxe, que é a supremacia do intelecto. E supremacia do intelecto não existe, da maneira como Deus nos criou. Deus nos criou para que haja supremacia do espírito, do nosso espírito, habitado e comungando com Deus, no Espírito de Deus. Ele tem que ter supremacia. Porque essa mente, se não for assistida, é o lugar mais perigoso do universo. Então, aí está outro texto precioso para nos ajudar. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. E aí você vai fazer a sua tarefa, procurando na sua chave bíblica, todos os versículos onde aparece a palavra mente, pensamento e entendimento. Faça esse exercício e você vai ficar impressionado. Cingindo os lombos do vosso entendimento. 1 Pedro 1,13. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amarra o teu lombo do entendimento e aguarda a revelação de Jesus Cristo. Certo que essa revelação em primeiro plano aí tem a ver com sua segunda vinda. Mas é óbvio que isso se aplica à esfera mais ampla de revelação. Nós temos que aprender a amarrar. A figura usada aí é aquela que os povos daquela época, os cidadãos, recolhiam as abas do seu vestido longo, já que eles andavam com aquelas túnicas. Quando eles tinham que se apressar, caminhar mais rápido, esse vestidão atrapalhava. Então eles teriam que pegar a barra da túnica, da saia, e trazer na cintura e amarrar o cinto, porque eles ficavam com mini saia e podiam andar mais rápido. É a figura que é usada aí por Pedro, dizendo: cinjam, amarrem os lombos do seu entendimento, para que você possa caminhar mais rápido, aguardando na revelação de Jesus Cristo. Então são muitos versículos maravilhosos, uma tarefa particularmente para os mais jovens, mas os velhinhos também podem fazer, porque o entendimento não está encroado, não. Sempre nós estamos diante do Senhor, com oportunidades, para que realmente Ele forme em nós uma mentalidade celestial. Comece a orar sobre isso, irmão. Já. Senhor, eu quero ter uma mentalidade celestial. Eu quero aprender o que significa, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Não é palavra pela palavra, Bíblia pela Bíblia, você compreende? As Escrituras são maravilhosas. O que seríamos de nós sem esse livro, irmãos? Preservados séculos a fio pela soberania do Espírito Santo. Durante o reinado de Maria I, na Inglaterra, chamada Maria a Sanguinária, todos os que já estudaram história aqui conhecem, ela deu uma ordem, que em cada lar no Reino Unido, em que houvesse uma Bíblia, o pai da família deveria ser decapitado, e a sua Bíblia e parte do sangue dele seria recolhido numa bacia, e a Bíblia da família seria mergulhada naquele sangue. Por quê? Porque o diabo detesta a palavra de Deus.
E então um servo do Senhor, na verdade um amigo dele, de um servo do Senhor atual, ele tem uma cópia dessa Bíblia. E já mandou fazer exames, para ver se o sangue ali era humano mesmo. Então essa Bíblia foi mergulhada em sangue humano durante o reinado dessa mulher. Porque Satanás odeia as Escrituras. Tudo que ele quer é uma Bíblia fechada. Ou uma Bíblia aberta, mas um coração fechado para ela. Para a revelação da Palavra de Deus pelo Espírito Santo. Então, vamos seguir com o Salmo 19. Vamos observar essas declarações desse Salmo. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Vamos começar pela palavra lei. Torá aponta particularmente para o caráter instrutivo da palavra de Deus. Esse é o sentido de Torá. Aponta para o caráter instrutivo. Agora vamos lembrar de outro salmo, para nos ajudar a entender o que esse lei, que é a primeira palavra usada para a palavra de Deus. Depois nós temos muitos outros termos: testemunho, preceitos, mandamentos. Depois fala do temor do Senhor e dos juízos do Senhor. Está aí até o verso 9. 6 expressões, certo? 2 em cada versículo. A primeira delas é lei do Senhor. Então podemos dizer que a primeira coisa que o Espírito Santo quis trazer a relevo sobre a palavra de Deus é que ela é o lugar único onde realmente recebemos instrução. E se nós queremos instrução, irmão, aí está o lugar. Então o Salmo 32, verso 8 diz assim, um lindo salmo. Você sabe que é um dos salmos de confissão de Davi. 32, 51, né? E o Salmo 32, 8 diz assim: instruir-te-ei. O Senhor falando ao seu servo: instruir-te-ei, e te ensinarei, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Que verso maravilhoso, porque Torá fala disso. Na palavra de Deus é que realmente nós recebemos instrução. Sou mais sábio do que os meus conselheiros, porque atento na tua palavra. O Salmo 119 é a menção mais rica sobre a palavra de Deus em toda a Bíblia. 176 versículos, 22 estrofes com 8 versos cada um. E há irmãos que já fizeram estudos desse salmo, tão precioso, de partes dele pelo menos, tão rico e tão lindo, sobre a palavra de Deus e o que ela faz em nós. Salmo 19 é um extrato do Salmo 119. Então a lei do Senhor, Torá, ressaltando a natureza didática. Nós queremos saber quem Deus é? A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor nos instruirá sobre quem Deus é. Porque sabe o que tendemos a fazer, irmãos, todos nós? Temos um Deus antropomórfico. Nós queremos ter um Deus à imagem humana. Então nós vamos aplicando o conhecimento que temos da natureza humana a Deus. E fazemos um Deus à imagem humana, que tem juízos humanos, que tem sabedoria a nível humano. Isaías diz assim: meus pensamentos são mais altos do que vossos pensamentos. Meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Assim como os céus se alteiam sobre a terra. A lei do Senhor, o caráter instrutivo. Guardemos isso no nosso coração. Como vamos conhecer quem Deus é? Só na sua palavra. Não é por observação empírica, conclusões intelectuais. A lei do Senhor é perfeita. Quem Deus é? Mas não apenas quem Deus é, quem o homem é. Já falamos sobre a filosofia da psicologia. Nada contra a psicologia ser aplicada no sentido em que ela pode ser aplicada. Seja lá a psicologia infantil, seja lá a psicologia de escolas, de pedagogos, nada contra. Mas o cerne, a base da psicologia, ela é uma filosofia que tem como pilar o ego humano. O ego humano é o centro
Então você precisa acordar toda manhã e ir para o seu espelho e dizer: você tem potencial, você é um ser único. Não deixe que ninguém cruze o teu caminho e se interponha nas suas vontades. Porta aberta para o hedonismo, culto de si mesmo, né? Então, a lei do Senhor é perfeita. O que Deus é, o que o homem é, o que o mundo é. Como nós vamos conhecer o que o mundo é? Só há uma maneira de conhecer o que o mundo é. João vai nos dar a chave. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A única forma de conhecermos o que o mundo é conhecermos o Pai. Conhecendo o Pai, nós vamos conhecer o mundo. Nosso Senhor conhecia muito bem o mundo. E Ele disse que havia santificado os seus do mundo e os ia enviar ao mundo. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Foi disso que nosso Senhor Jesus viveu. Irmãos, há algum versículo, será, mais precioso para dizer, para nos mostrar qual era a chave do viver humano do nosso Senhor Jesus e por que Ele viveu da maneira como viveu? Porque lembre-se, Ele é homem, não apenas filho de Deus, mas filho do homem. Sem dúvida é o Salmo 40, de 6 a 8, que é citado em Hebreus 10, de 5 a 7. E lá é dito assim: sacrifícios e ofertas, e veja que nosso Senhor viveu no tempo da lei, não é? Ele diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, porque o Salmo é profético, é um Salmo de Davi apontando para o nosso Senhor, porque Hebreus o cita como palavras do nosso Senhor, não é? Então, sacrifícios e ofertas não quiseste. Davi disse: do contrário eu te os daria. Com holocaustos, com ofertas pelo pecado não te deleitaste. Então eu disse: aqui estou eu. Não queres ofertas, não queres sacrifícios, queres eu. Então aqui estou eu. E no rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade. E dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 40. Esse foi o segredo da vida do nosso Senhor Jesus. Então, lei, primeira palavra. A lei do Senhor é perfeita. Vamos avançar um pouco mais ligeiros aqui. Perfeita, outra palavra importante, vá registrando aí. A palavra perfeita tem a ideia de completa, a ideia de suficiente e a ideia de abrangente. Que lindo, irmãos. A lei do Senhor é completa, é suficiente e é abrangente. Sabe o que o mundo diz? Os cristãos são arcaicos. Eles têm aquele livrinho lá que eles acham que é tudo, não conhecem nada de nada. Não conhecem filosofia, não conhecem os pensadores. Eles só têm aquele livrinho. São pessoas num livro só, estreitos de mente, pequenos. Não é assim? Sabe, irmãos, há um dos perigos de ter mente muito aberta, é que o seu cérebro pode cair. E sem dúvida o deles caiu. Não é? Quando você estuda a história dos filósofos, onde você chega? Nihilismo. Nihil, no latim, significa nada. Conclusão da filosofia: nada significa nada. Então você vai estudar filosofia para quê, irmão? Então, a lei do Senhor é perfeita, é completa, é suficiente, é abrangente. O que mais que ela faz? Restaura a alma. Próxima palavra. Que linda palavra. Olha o que ela significa: converte, renova e refresca. Que maravilha. A Torá, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, refresca, renova, revive. Segundo termo, o testemunho do Senhor é fiel. Está aí no verso 7, parte B. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Testemunho significa que as Escrituras de Deus são seguras para revelar os seus propósitos. Ou seja, Ele dá testemunho de si mesmo e dos seus interesses e das suas intenções nas suas Escrituras. Então, como vamos conhecer realmente o eterno propósito de Deus em Cristo? Eterno propósito. Não começou com Adão, não começou com criação de anjo. O eterno propósito que Ele estabeleceu, também não é opcional. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se o homem ajuda. O eterno propósito que Ele estabeleceu em
Cristo Jesus. Por isso é seguro. Como nós vamos conhecer? O testemunho do Senhor é fiel. Que maravilha. Então ele vai dar testemunho de si e dos seus propósitos. É a ideia dessa palavra. Testemunho do Senhor é fiel. Então, testemunho fiel. Lembra-se de Pedro? Talvez seja bom você abrir esse texto aí. 2 Pedro capítulo 1. Vou citar só alguns versículos sobre desse texto. Mas para você registrar, 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, de 16 a 21. É um texto maravilhoso. Quando Pedro vai dizer assim: não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele está falando do Hermon, do Monte Santo. 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 16. Aí ele fala: nós estávamos com ele no Monte Santo, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas preste atenção no que Pedro está fazendo pelo Espírito Santo. Ele está falando da palavra viva, não é? Senhor Jesus, no Monte da Transfiguração. Nós estávamos com ele, ele é a glória. Mas sabe o que ele vai fazer agora? Ele vai falar das Escrituras. E vai colocar as Escrituras em pé de igualdade com ele. Porque suas palavras e ele são a mesma coisa. Suas palavras são ele, é o seu testemunho. Se habitardes em mim e as minhas palavras habitarem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, nós estávamos com ele no Monte Santo, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: tu és meu Filho amado em quem me comprazo. Temos, pois, plenamente confirmada a palavra profética, palavra das Escrituras sagradas do Velho Testamento, é claro, não havia Novo Testamento. Temos tanto mais confirmada a palavra profética. Lá estava Moisés, lá estava Elias. Pedro está se referindo a esse evento, né, que ele viu muito bem. Então esses dois sumiram de vista e a ninguém viram senão somente a Jesus. Por quê? Toda a lei, todos os profetas têm um só alvo: é o Senhor Jesus. Então Pedro está citando essa cena. Ele está dizendo: nós vemos, temos convicção, temos tanto mais confirmada a palavra profética, palavra dos profetas, e fazei muito bem em atendê-las, porque é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Não é maravilhoso? O testemunho do Senhor é fiel. Uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie. Irmãos amados, se nós tivermos que viver dias em que nós teremos que contar o pão de cada dia que comeremos, aguardando a vinda de nosso Senhor, e isso pode acontecer, ninguém sabe do que nós vamos viver. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Sabe o que o Espírito Santo diz sobre essa hora? Se referindo àqueles discípulos que seriam levados para autoridades, para serem julgados por causa da palavra de Deus. Lucas 12, é dito assim: não vos preocupeis, o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, esse é o sentido da palavra testemunho. Quando Pedro está concluindo esse texto, os irmãos se lembram, aí 2 Pedro 1, 20 e 21, falando dessas escrituras proféticas, ele vai dizer: nenhuma delas proveio de particular interpretação, nenhuma proveio de particular elucidação. Vamos escrever, Deus está falando conosco, vamos começar a escrever. Nenhuma delas proveio de particular elucidação. E então ele vai dizer algo impressionante. Ele vai dizer: homens santos falaram da parte de Deus, mas não só isso, mas movidos, é a palavra para impelidos pelo Espírito Santo. Não é um lindo texto? Então ele está mostrando a glória do Senhor Jesus, palavra viva, transfigurada no monte, e junto com ele, no mesmo patamar, a glória das Escrituras Sagradas. Leme do navio, luz nas trevas, e fazeis bem em atendê-la, porque a noite está se aprofundando, mas a estrela da alva nascerá nos vossos corações. Que texto maravilhoso! O testemunho do Senhor é fiel.
O que é dito sobre ele? Dá sabedoria ao símplice. É uma palavra interessante aí também. A palavra símplice fala literalmente de uma porta aberta. Simples. Uma porta aberta. Quem são aqueles que vão receber sabedoria do testemunho do Senhor que é fiel? Os simples. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas de sábios e de entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Que maravilha, irmãos. Nós somos introduzidos num entendimento, numa revelação, num conhecimento que é exclusivo do Deus triuno. Mas Ele fez isso conosco, porque quis. Colossenses é dito, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza desse mistério entre os gentios. Nós só o conhecemos porque Deus quis dar a conhecer. E nós o adoramos por isso. E o agradecemos. Porque não só conhecemos, nós participamos. Então o temor do Senhor, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Próxima frase. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra para preceitos, muito interessante, aponta em particular para princípios divinos. E aí, sem querer gastar muito tempo aqui, não podemos, mas queria citar uns exemplos, rápido para os irmãos. Primeira coisa, não há nada mais importante ao abrirmos e estudarmos a palavra de Deus do que buscar os seus princípios. Porque Deus opera por princípios. Ou se quiser, pode chamar de caminhos. Se nós conhecemos os caminhos de Deus, ou princípios de Deus, então nós conhecemos como Deus é e como Deus anda. Então o Salmo 128 vai dizer, bendito o homem que teme o Senhor, aquele que anda no caminho do Senhor. Salmo 1 diz a mesma coisa, aquele que é como árvore plantada junto às águas. Jeremias 17 também diz a mesma coisa, quando diz que é maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que tem sua confiança no Senhor, a árvore plantada junto às águas. Né? Então, essa expressão específica desse versículo 8, os preceitos apontam para princípios. Então deixa eu citar uns exemplos muito rápidos. Oséias 9:10 diz assim, achei a Israel no deserto. Eles me eram como primícias da figueira nova, mas eles se foram para Baal Peor e se entregaram à vergonhosa idolatria. E se tornaram semelhantes àquilo que amaram. Princípio. Compreendeu? Então você pode ler esse versículo e não perceber. Mas aí tem um princípio, e lembra, princípio não é lei, princípio não é regra. Princípio não tem exceção, ele é. Porque ele é como Deus é. Então qual é o princípio espiritual em Oséias 9:10? Sempre nós iremos nos tornar semelhantes àquilo que amamos. Percebeu como são preciosos os princípios do Senhor? Eles se foram para a vergonhosa idolatria e se tornaram semelhantes àquilo que amaram. Em Jeremias 2:5 você vai ter a mesma coisa, dizendo, o Senhor pergunta ao seu povo, que injustiça acharam vossos pais em mim para de mim se desviarem e irem após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Viu de novo o princípio? Foram após a nulidade e se tornaram nulos, porque nos tornamos semelhantes àquilo que amamos. Já citamos nesse tempo Isaías 52:12. Vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo. O Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Que princípio está envolvido aí? Deus nunca vai se responsabilizar de ser retaguarda daquilo que Ele próprio não foi a vanguarda. Compreende? Então não adianta orar, não adianta espernear para trazer Deus para os nossos caminhos. Ele não vem. Se Ele não for vanguarda, Ele não será a retaguarda. Então qual deve ser a nossa pergunta? Jeremias 2:6 e 8. Onde está o Senhor? Em todos os assuntos. Se nós sabemos onde está o Senhor, então sabemos que ali Ele é a vanguarda, Ele está ali, Ele está encabeçando isso, Ele está encaminhando isso, essa é a vontade dEle, esse é o tempo dEle. A vontade de Deus sempre tem tempo e modo. Às vezes nós até compreendemos a vontade do Senhor, mas erramos no tempo, ou erramos no modo. Aquele que revela a vontade irá nos revelar o tempo dela e o modo dela. O Senhor disse para Daniel,
tempo está próximo. E Daniel teve uma visão gloriosa, e nada se cumpriu nos seus dias, porque não era tempo. Daniel conheceu a vontade do Senhor, mas não era o tempo do Senhor. Então, preceitos. Capítulo 3 e 4 de Hebreus. Os 3 capítulos têm como pano de fundo o deserto. Os irmãos conhecem. E fala sobre a incredulidade, a desobediência. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Assim termina o capítulo 3, verso 19. E não puderam entrar por causa da incredulidade. Então ele faz as exortações. Qual o princípio envolvido em Hebreus 3 e 4? Quando você lê esses capítulos, há princípios que saltam aos seus olhos, você está pelo menos um. E se é princípio, é inexaurível. O princípio é verdade recebida, mas não respondida, gera estagnação e perda da capacidade espiritual. Esse é um princípio. Todas as vezes que a verdade de Deus seja recebida por nós, mas não for respondida, isso vai gerar em nós estagnação e uma progressiva perda da capacidade espiritual de receber mais. Foi isso que aconteceu com a geração do deserto. Ouviram, não responderam e perderam a capacidade de responder ao Senhor. Então vai dizer, toda aquela geração prostrou-se, os cadáveres prostrados no deserto, e não entraram na plenitude de Cristo, tipificada pela terra de Canaã. Então os princípios não são importantes, irmãos? São muito importantes. Então a palavra preceitos aponta para princípios. Os preceitos do Senhor são retos. Reto significa, muito claro, que dá uma direção apropriada, correta. São retos. Deus não escreve certo por linhas tortas. Isso é o que diz o mundo. Deus escreve certo por linhas certas. Nossa leitura que é torta. Então, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ah, que palavrinha! Deixa eu citar agora algo tão significativo sobre a vida de Watchman Nee. Um dos seus biógrafos, há várias biografias dele, um dos seus biógrafos registra a seguinte circunstância. Ele recebia donativos de sua irmã quando estava na prisão. E ele escrevia cartas para ela. E nessas cartas, é claro, não podia conter o nome de Deus, Jesus e nada disso. Então essa carta nunca ia chegar às mãos de sua irmã no sistema comunista. Então ele queria agradecer os donativos que sua irmã tinha enviado a ele na prisão. Então ele escreveu seu bilhetezinho. E ele teria que trocar a palavra Deus por uma outra palavra, para que a sua carta passasse. Então ele escreveu assim: minha irmã, agradeço os teus cuidados, não tenho tido falta de nada, e conservo a minha alegria. A palavra que ele escolheu para colocar no lugar de Deus foi alegria. Ele tinha 1,79 m de altura, e quando ele partiu para o Senhor, ele estava com 49 quilos. 20 anos em uma prisão comunista. Ele escreveu à sua irmã: eu conservo a minha alegria. Certa vez um carcereiro viu o Watchman Nee adorando o Senhor na sua cela. Então se aproximou da cela com cuidado para um serviço e disse assim: Senhor Nee, eu quero receber esse Jesus que você adora, mas eu tenho muito medo. Eu tenho medo de perder tudo. Então Watchman Nee disse a ele: mas enquanto você não recebê-lo, você não tem nada. Conservo a minha alegria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Salmo 43, Salmo de Davi também, quando ele fala sobre ir em procissão à casa de Deus, escute o que ele diz. Salmo 43, 3. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, de Deus, que é a minha grande alegria. Não é Deus que me dá alegria, é Deus que é a minha grande
alegria. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mandamento. Mandamento. Significa que a palavra de Deus é imperativa e não sugestiva. Deus não está dos céus a nos dar sugestões, porque a palavra dele é final, definitiva, autoritária e autoritativa, as duas coisas. Quando nós usamos aqui no nosso linguagem humana a palavra autoritário ou arbitrário, nós nos arrepiamos, né? Mas Deus é santo, irmão. Por isso ele é autoritativo e ele é autoritário, porque ele é perfeito, ele é luz na qual não há treva nenhuma. Então, o mandamento do Senhor é puro. Lá no Salmo 119 também, no verso 140, é dito assim: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima, puríssima. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. De novo nos lembramos do Salmo 119, particularmente o verso 130. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e é luz para os meus caminhos. Então ilumina os olhos. Mais uma frase: o temor do Senhor, já estamos no último verso, 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Ah, essa palavra temor. Certa vez, Spurgeon estavam pregando, e havia um homem advogado em Londres, não cristão, que tinha uma apreciação imensa por ouvir Spurgeon. E certa vez perguntaram para ele: por que você vem aqui ouvir Spurgeon e você não se rende ao Senhor, não se entrega ao Senhor? E ele estava interessado apenas na oratória, esse advogado. Mas sabe o que ele respondeu? Ele disse: ninguém diz ó como esse homem. Por isso ele ouviu Spurgeon. Ninguém diz ó como esse homem. O temor do Senhor é límpido. O que significa isso? Significa que, após Paulo escrever 11 capítulos de tanta verdade, tantas doutrinas, o que é o Evangelho em Romanos, que carta é essa? Nós podemos parar ali no 11 e dizer: que teólogo, que mente brilhante. Mas sabe como ele termina no capítulo 11? Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Mas sabe o que nós queremos fazer? Eleição, predestinação. Então vem seta da esquerda, seta da direita, e vem os do meio, e vem os de trás, e vem os da frente, né? Paulo nunca se preocupou com isso. Onde tem explicações sobre eleição e predestinação na Bíblia? Não tem. Insondáveis são seus juízos, inescrutáveis são seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Que perguntas penetrantes. Quem primeiro deu a ele para que ele tenha restituído? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, essa palavra temor fala de um assombro reverente que leva à adoração. Irmão, se a nossa vida não é marcada por verdadeira adoração, nós não conhecemos Deus. Porque não há como ver a Deus e não adorá-lo. A adoração é a única resposta digna quando Deus se revela. A adoração não é um ato de baixo para cima. Nós adoramos Deus, então Deus se impressiona e nos dá a sua presença. Não. Deus se revela, nós o adoramos, então Ele faz sua habitação no meio de nós. A adoração é uma reação, não uma ação, reação. A revelação de Deus. Muito importante. Então essa palavra temor fala desse assombro reverente, admiração que leva à adoração. O temor do Senhor é límpido. A palavra límpido fala de algo inalterável e sem contaminação. Tiago diz que ele é o pai das luzes.
e nele não há variação, inalterável, e nem sombra de mudança. Deus não pode ficar melhor e Deus não pode ficar pior. Inalterável. Sua palavra não pode ser melhor e nem pode ser pior. E ainda nesse verso 9 nós estamos, permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E há um lindo verso também no Salmo 119, se não me engano é o verso 89, que diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada tua palavra no céu. Que verso precioso. Então, os juízos do Senhor, parte B do verso 9, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O que são juízos? Aponta para a questão de que a palavra de Deus profere sentenças, como nós falamos de certa forma agora há pouco. Porque ela é o que é, Deus é quem é, puro, límpido, luz, na qual não há treva nenhuma. Então a palavra do Senhor profere sentenças. Quando Deus fala o que Ele é o que Ele fala que é. Quando Deus fala que o que o homem é, Ele fala exatamente o que o homem é. Quando Ele fala o que o mundo é isso que o mundo é. Quando Ele fala o que a igreja é isso que a igreja é. Então, os juízos, sentenças é a ideia. Muitas vezes no livro de Isaías você vai encontrar essa palavra e nos outros profetas também. Sentença contra o Egito, sentença contra Dumá, sentença contra a Etiópia. Isso significa juízos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E agora nós temos ainda, graças ao Senhor, mais 5 versículos para concluirmos esse salmo aqui. Porque são 5 versículos de adoração, respondendo a tudo isso que essa palavra é. Então o salmista responde assim: são mais desejáveis do que ouro. Ah, irmãos, nós cristãos somos tão abastados, nós somos tão ricos, irmãos, que o Senhor nos ajude a contemplarmos mais e mais, profundamente, o quão ricos nós somos. Por isso nosso Senhor falou: não podeis servir Deus e Mamon, e coloca lá o Mamon com M maiúsculo, né? Aquele que incorpora como que uma potestade espiritual, capaz de seduzir e arrebatar os nossos corações. Isso é mamon, dinheiro. Mais desejáveis que ouro, mais do que muito ouro puro, e são mais doces do que mel e destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta, uma palavra forte. Admoesta tem um sentido grave, de apontar o erro, de apontar um mau caminho, de apontar seja lá o que for, que não confere com o caráter do Senhor. Isso é uma admoestação, uma palavra mais forte que exortação. Então por eles, por tua palavra, teu servo se admoesta, e em os guardar a grande recompensa. Hebreus 11 é claríssimo nesse assunto, né? Ele é galardoador dos que o buscam, como é dito com relação a Noé, em Hebreus 11. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? E aqui nós temos uma expressão muito linda, irmãos. Já falamos rapidamente aí sobre a questão dos filósofos. No século VI, do século VI para o século V antes de Cristo, viveu Sócrates. E vocês sabem que o lema dele era: conhece-te a ti mesmo, um dos mais famosos axiomas de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E ele empreendeu a jornada. Resultado: suicídio. Salmo 36, 9 diz assim: em ti, Senhor, está o manancial da vida, e é na tua luz que nós vemos a luz. Nós não podemos conhecer nada de nós mesmos, senão na luz de Deus, na sua palavra. Então, quem há que possa discernir as próprias faltas? Na tua luz é que vemos a luz. Absolve-me das que me são ocultas. 13. Também da soberba. Soberba está igualada nesse versículo com as 2 últimas palavras do mesmo verso. Então olhe com atenção. Grande transgressão.
Por quê? Porque soberba foi a transgressão de Lúcifer. Ele, como anjo criado e um querubim da guarda ungido, olhava para a glória de Deus na face de Cristo. Ele almejou no seu coração possuir aquela glória. Algo impossível, irmão, uma loucura, porque é a glória do incriado, e ele é o criado. Ele nunca poderia possuir aquela glória. A glória é a glória daquele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. É o Filho de Deus. Nunca Lúcifer possuiria essa glória. Não cabe nele. Não é dele e nele não cabe. Então, da soberba, guarda teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre não apenas de uma transgressão, mas de grande transgressão. Agora, irmão, sabe o que acontece com a soberba? Ela é tão sutil que ela caminha a par e passo com o nosso crescimento espiritual. Má notícia para nós. Na medida em que nós vamos crescendo genuinamente, crescendo no conhecimento, crescendo na revelação, crescendo no Senhor, você poderia dizer, mas então Cristo não está sendo formado em mim? Está, você está crescendo realmente. Mas a soberba nunca vai deixar de ser o seu amigo do lado. E ela vai dizendo, você, hein? Quanta luz você está ganhando, quantas pessoas você está ajudando. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Quando nosso Senhor em Marcos 7 faz uma lista das loucuras do coração, ele diz que de dentro do coração do homem procede os maus desígnios, furtos, adultérios, e faz uma lista. Sabe quais são as duas últimas palavras da lista de Marcos 7? A penúltima é soberba. E sabe qual é a última? Loucura. O soberbo está a um passo da loucura. Então, verso 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis. Tem muita coisa importante aqui, irmão. Palavras, meditar. Sobre palavras, o salmista ora, dizendo assim: põe guarda, Senhor, às portas dos meus lábios. Quando o Evangelho de Deus em Cristo se revelou, segundo Romanos 16, os últimos versículos, essa revelação partiu de um silêncio eterno. O Evangelho estava guardado em silêncio nos tempos eternos. Quando Deus rompeu o silêncio, Ele nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Sabe o que é uma lição aí para nós? Só vale a pena interromper nosso silêncio quando nossas palavras edifiquem. Silêncio é sagrado, irmão. Quando esse silêncio vai ser rompido, que seja com algo que traga glória para o nosso Senhor. Ajude nossos irmãos. Abençoe, edifique, transmita graça aos que ouvem, segundo Paulo disse. Então, palavras dos meus lábios, essa é a oração final do salmista. E aí, como ele sabe que palavra do lábio procede do meditar no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, então ele diz que o meditar do meu coração seja agradável. Queridos irmãos, em particular os mais jovens, meditação é uma arte perdida. A nossa geração, até mesmo a nossa mais velha, e particularmente a dos mais novos, não sabe meditar. Uma geração imediatista, automática, instantânea, que tem tudo na mão, na hora, no exato momento. Assim como tira dinheiro de um caixa automático, enfia o cartão e pega o dinheiro. Geração instantânea. Nós perdemos o significado dessa disciplina espiritual, da meditação. Sabe qual é o resultado? Nós somos como o riacho, que faz muito barulho, mas não tem profundidade. E como o tambor, também faz muito barulho, mas é oco. Porque nós perdemos a capacidade de meditação. Meditação. Meditar na palavra do Senhor. Nos nossos cantos fechados. Acolher a palavra de Deus no nosso coração e circular pela rua, meditando nela.
Na fila do banco, na calçada, no banho, fora do banho, comendo, levantando, andando. Meditação. Quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, mais nós fornecemos lugar para que o Espírito Santo lance luz e aprofunde aquilo que nós já temos guardado como depósito nos nossos corações da palavra de Deus. Por isso Paulo disse para Timóteo: medita estas coisas e o Senhor te dará compreensão. Pondera essas coisas e o Senhor te dará compreensão. Então, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Podemos dizer que a motivação por trás de toda a epístola aos Hebreus está aí nessa frase. Agradável. Essa palavra aparece várias vezes nos capítulos finais de Hebreus. Enoque, antes de ser trasladado, obteve o testemunho de ter agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, ou a agradá-lo, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. E o capítulo 13, verso 20 e 21, terminando a epístola, ele vai dizer que esse grande pastor das ovelhas, que foi trazido da ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, ele vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. O que o Senhor, pelo Espírito Santo, quer trabalhar em nossas vidas é essa motivação. Você compreende o que isso significa, irmão? A pergunta então para nós não é: isso é lícito? Isso é ilícito? Essa não é a pergunta. A pergunta não é: isso é certo? Isso é errado? Também é pergunta errada. Eu posso? Eu não posso? Também é pergunta errada. Qual é a pergunta certa? Isto agrada ao Senhor? Ou isso não agrada ao Senhor? Então, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Então ele vai dizer: Senhor, rocha minha e redentor meu. Se os nossos corações são apegados à palavra de Deus, rocha sob os nossos pés, rocha minha e redentor meu. Quando um ancião de 86 anos chamado Policarpo estava para ser martirizado, ele estava sendo perseguido e caçado, e os irmãos o escondiam. Ele era amado dos irmãos de algumas igrejas. Ele foi ligado diretamente ao apóstolo João. E os irmãos acolhiam Policarpo, e de olho nos que queriam prendê-lo. E quando achavam que aquele lugar de refúgio de Policarpo foi descoberto, eles mudavam Policarpo para outra casa de irmãos. E aí Policarpo descobriu que esses irmãos estavam sendo açoitados por causa de darem abrigo a Policarpo. Quando ele descobriu isso, ele tomou uma decisão: que ele não iria mais sair do lugar que ele estava, porque ele disse: é a mim que eles querem. Então, e outros irmãos estão sofrendo por minha causa. Então aqueles perseguidores, os guardas, chegaram, lançaram mão de Policarpo e o levaram para a arguição pública. E disseram assim a ele: você é um ancião de 86 anos. Nós não queremos lhe fazer nenhum mal. Apenas que você conteste aquilo que você tem dito a respeito de Jesus Cristo. E Policarpo respondeu assim: eu sou um ancião de 86 anos. E 86 anos eu tenho vivido. Ele só me tem feito o bem. Eu não posso negar o meu Senhor, o meu Salvador. Senhor, rocha minha e redentor meu. O livro dos mártires, a história dos mártires, é um testemunho evidente do significado que a palavra de Deus teve nos seus corações. Grande parte deles partiu para o Senhor no seu lugar de tortura, confessando as palavras do Senhor. Inácio de Antioquia foi colocado numa arena para ser comido por leões. Então perguntaram para ele qual seria o último testemunho, as últimas palavras que ele queria dar. Eles não deviam fazer isso. Então Inácio olhou para aquela multidão e disse assim: não sou digno de dar o meu testemunho do amor pelo meu Senhor diante de todas as pessoas ao mesmo tempo.
E assim ele foi estraçalhado pelas feras. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha. Estevão, quando estava sendo apedrejado, o seu rosto era como o rosto de um anjo. Rocha minha e Redentor meu. Então, amados irmãos, se realmente desejamos que Cristo seja plenamente formado em nós precisamos voltar à sua palavra. Não intelectualmente. Vamos voltar à sua palavra com os joelhos dobrados. E com a oração ao Senhor, para que ilumine os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, a suprema grandeza do seu poder com os que cremos, revelando-nos Cristo. Que o Senhor encontre então lugar para produzir verdadeiramente isso nos nossos corações. Amém. Vamos orar. Senhor, somos tão agradecidos porque temos tua palavra escrita nas nossas mãos. Somos tão agradecidos porque o Senhor não permitiu que ela se perdesse ao longo da história. E como, Senhor, apreciamos ter a tua palavra em nossas mãos. Te pedimos que o Senhor continue nos ajudando para que tenhamos essa palavra nos nossos corações. E que as palavras de nossos lábios, o meditar de nosso coração, sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e Redentor meu. Bendito é teu nome. Te pedimos, Senhor, que tudo que tenha sido de tua boca, nesses dias em que nos reunimos, que o Senhor mesmo que foi a vanguarda deste tempo, seja a retaguarda. E que o Senhor guarde e não permita que caia por terra nada do que realmente foi teu nesses dias. Nos ajuda nisso, te pedimos, no nome de Jesus. Amém.